E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Fortaleza e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 18 de novembro, a partir das 18h30 no estádio Castelão em Fortaleza, em jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está em 12º lugar na tabela com 43 pontos, enquanto o Cruzeiro está em 17º lugar com 37. As duas equipes vivendo um momento ruim na temporada. O Fortaleza não ganhou nenhum dos últimos 7 jogos, incluso aí a decisão da Copa Sul-Americana contra a LDU, e o Cruzeiro perdeu as últimas 3 partidas, o que custou inclusive o cargo do técnico Zé Ricardo. Paulo Autuori foi o escolhido para comandar o Cruzeiro nessa reta final de temporada, 6 partidas, ele que já trabalhava no clube como diretor técnico, agora assumiu as funções de treinador de campo, né? E esperamos que consiga os resultados suficientes para que o Cruzeiro não seja rebaixado. E nesse jogo contra o Fortaleza especificamente, é claro que o Cruzeiro vai buscar uma vitória, né? Vencer é espetacular nesse jogo, mas um empate não é o pior dos cenários, porque a gente iria para o jogo contra o Vasco na próxima rodada, que também é um duelo atrasado, com a possibilidade de ultrapassar o Cruz Maltino em caso de uma vitória simples, né? E isso caso o Cruzeiro consiga pelo menos um ponto contra o Fortaleza. Se a gente não ganhar do Fortaleza, nem empatar, o jogo contra o Vasco ele é muito mais interessante para o Vasco e o Cruzeiro estará bem desesperado, então a gente precisa conseguir algum ponto. Antes das prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e todo final de semana tem aposta grátis. R$2 no sábado, R$2 no domingo, tem gente que recebe um valor diferente. Caso você ainda não tenha conta na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, que você ativa uma outra promoção de até R$200 em aposta grátis. Você entra pelo link, faz lá o seu cadastro e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você na forma de bônus para utilizar nas apostas do site, tá? Mas a outra promoção de aposta grátis no sábado e no domingo, essa é para todos os clientes, tanto novos quanto antigos, e o que nunca é demais lembrar, apostar sempre com responsabilidade para você se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Fortaleza, dono da casa, o técnico Vojvoda, né, de trabalho extremamente competente, mas que vive um momento de instabilidade à frente do Lion, deve mandar o time a campo com o goleiro João Ricardo, a zaga com Brites e Tite, lateral direito Tinga, lateral esquerdo Bruno Pacheco. No meio-campo, os volantes Zé Wellison e Pedro Augusto, o Pochettino é um meia central, Marinho cai mais pela direita, Guilherme na ponta esquerda e o Lucheiro como centroavante. Coloquei alguns jogadores de lado aqui que são dúvidas na escalação. Por exemplo, como volante, o Pedro Augusto segue como titular do time? Eu acho que não. Acredito que o Caio Alexandre volta para ser o titular, até porque é um baita de um volante. É o tipo de jogador que o elenco do Cruzeiro não tem e seria muito bom se a gente tivesse. Gosto muito desse jogador. Forma uma dupla aqui com o Zé Wellison, Tinga que quase veio para o Cruzeiro, né? Teve aquela negociação no início da temporada, Bruno Pacheco também um lateral bem experiente, rodado em Série A. A zaga com Brites e Tite que tem se consolidado durante a temporada, o goleiro João Ricardo, velho conhecido nosso desde os tempos de América Mineiro, Tomás Pochettino que é um bom meio atacante central, jogador argentino que o Cruzeiro também tentou trazer, mas perdeu a concorrência, Marinho que teve passagem aqui pelo Cruzeiro, né? Depois brilhou com outras camisas, especialmente do Santos. O Guilherme, o meio atacante que jogou no Grêmio, jogou no Sport, teve alguns bons momentos, cai bem aqui pelo lado esquerdo. E o Lucheiro, um centroavante argentino, experiente, muito goleador, mas que até pode começar no banco eventualmente, porque eles têm também Thiago Galhardo, né? O Thiago Galhardo pode jogar como essa figura mais à frente, como um centroavante, ou como um camisa 10 na vaga do Pochettino. E acho relevante falar também de Iago Pikachu e Manuel Machuca, né? Que são opções para os lados do campo. O Pikachu faz todo o lado direito, mas especialmente jogando como um ponta é onde ele rende melhor, na lateral não vai tão bem, e o Machuca jogando pelo lado esquerdo, inclusive eu acho ele mais jogador que o próprio Guilherme. Não que o Guilherme seja ruim, mas pelas partidas que eu vi do Machuca é um jogador que machuca o lateral direito adversário, desculpa o péssimo trocadilho, mas ele é muito habilidoso, vai pra cima, é um jogador enxuriçado. Mas vou tirar a galera do Fortaleza aqui pra gente falar do Cruzeiro, de Paulo Autuori, que tem uma possível
possível escalação, tá? Com o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Lucas Oliveira e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio-campo, a dupla de volantes com Ian Lucas e Felipe Machado, Matheus Pereira como meia central, Nicão na ponta direita, Bruno Rodrigues na esquerda e o Rafael Elias Papagaio como centroavante. O Paulo Autuori que inovou aí na lista de relacionados e levou 28 jogadores para Fortaleza, 5 obrigatoriamente serão cortados e não ficarão nem no banco. O Cruzeiro que não terá para a partida o zagueiro Neres e o volante Matheus Jussa, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o Lucas Silva, que está machucado, e o atacante Wesley não foi relacionado por opção da comissão técnica. E aqui no campinho fica mais fácil entender então as 28 opções aí de Paulo Autuori, ressaltando mais uma vez, 5 aqui serão cortados do banco. Mas tem Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita para o gol. Para a zaga, Lucas Oliveira, João Marcelo, Luciano Castan e Juan Santos. Para a lateral direita, William, Elibelton Palacios e Wesley Gasolina. Para a esquerda, Marlon e Kaique. Como opções de meio campo, Ian Lucas, Fernando Henrique, Machado, Japa, Matheus Vital e Henrique Rodrigues. Botei o Matheus Pereira centralizado aqui, porque ele é um camisa 10, mas pode jogar também pelos lados do campo. Tem Nicão, Estênio, Robert, João Pedro, Bruno Rodrigues, Arthur Gomes, Paulo Vitor e Fernando como pontas. E o único centroavante é o Papagaio mesmo. E para ser bem sincero, ninguém tem a menor ideia de qual vai ser a escalação do Cruzeiro, tá? Por isso que eu nem falei provável escalação, eu falei possível, porque tem inúmeras variáveis e eu sinceramente tô querendo ser surpreendido, né? Quero que o Autuori faça algo diferente, mas o Rafael Cabral deve ser o goleiro. Na zaga provavelmente teremos o Lucas Oliveira jogando ao lado do Luciano Castan. Uma outra hipótese que eu acho que vale a pena a gente abordar é o Oliveira jogar como primeiro volante e aí o Cruzeiro ter, por exemplo, aqui o João Marcelo como um zagueiro pelo lado direito. O que eu nem acho que seria uma má ideia, porque o Oliveira jogou bem como volante na partida contra o Cuiabá e tanto Ian Lucas quanto Fernando Henrique não são propriamente aquele primeiro volante com uma característica de marcação mais forte. Embora a gente tenha visto muito pouco do Fernando Henrique para falar de fato sobre o estilo de jogo dele, tá? Mas essa é uma possibilidade. Vou colocar o Oliveira aqui como zagueiro, né? Porque é a posição original dele. Felipe Machado provavelmente vai ser titular do time. E aí eu coloquei o Ian Lucas aqui como esse primeiro volante. Pode também ser o Fernando Henrique, tá? Aqui é realmente uma disputa que a gente só vai saber quem joga na hora que for divulgada a escalação, uma hora antes do jogo. Botei à frente um quarteto ofensivo que foi utilizado contra o Coritiba. Matheus Pereira centralizado, Nicão e Bruno Rodrigues nas pontas e Papagaio na frente. Tenho bastante dúvidas sobre qual vai ser o time. O Paulo Autuori chegou a citar o nome do Papagaio como um homem-gol, então eu acredito que ele vai ser mantido aqui, tá? O Papagaio deve ser o atacante titular do Cruzeiro. O mais cotado do quarteto para começar no banco, na minha opinião, seria o Nicão. E aí é possível até que o treinador tente, por exemplo, jogar com um outro ponta. E eu coloquei o Arthur Gomes aqui porque ele é muito utilizado, mas poderia também ser Robert, Fernando, Estênio, Paulo Vitor, João Pedro, qualquer um desses. Um jogador que agregue mais velocidade pelo lado, e pode ser também que o treinador volte o Matheus Pereira para fazer essa função pelo lado direito, que também não é estranha, e ele já jogou assim no Cruzeiro e em outros clubes também. Isso abriria espaço para a entrada de um terceiro homem nesse meio campo, que pode ser o próprio Ian Lucas, né? O Cruzeiro jogaria com 3 volantes, por exemplo, Machado, Ian Lucas e o Fernando Henrique ficando mais preso. É possível. E tem uma hipótese que eu não gosto dela e espero que não aconteça, que seria a presença do nosso nobre Matheus Vital tendo mais uma oportunidade no time. Eu espero que o Autuori não faça isso, né? Mas se jogar o Matheus Vital, que jogue bem, ajude o Cruzeiro a conquistar a vitória. Eu acho que esse tem que ser o nosso pensamento. Mas uma possível escalação que eu acho provável é com o Nicão sendo titular, porque o Nicão jogou muito bem com o Autuori no Atlético Paranaense. Então talvez o treinador use essa experiência do passado, né, para tentar dar mais uma oportunidade no Nicão, até porque tecnicamente dos pontas que o Cruzeiro tem, na minha opinião, ele é o melhor. É que fisicamente ele tem suas limitações, mas tem qualidade técnica, sabe finalizar, enfim, é uma possibilidade com o Matheus Pereira armando o time. Ô Matheus, vamos lá, meu filho, vamos começar a jogar bola. E você também, papagaio, tá na hora de fazer gol, caralho, né? A gente precisa disso, não é ficar no quase, chutando bola em trave, goleiro. Não, porra, fazer gol. O senhor Bruno Rodrigues também,
Controla aí, porra, pra não ficar impedido. A única certeza que eu tenho é que vai ser uma partida muito complicada. Se você é torcedor do Cruzeiro de Fortaleza e imediações, saiba que não poderá frequentar o estádio, né? O Cruzeiro foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e não terá torcida do Cruzeiro em nenhum dos 6 jogos restantes de Campeonato Brasileiro. O meu palpite pro jogo vai ser Fortaleza 1, Cruzeiro 2. O gol do Fortaleza sendo marcado por Marinho e o Cruzeiro balançando as redes com Bruno Rodrigues e Papagaio. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar. Qual seria a sua escalação se fosse o Paulo Autuori, considerando aí os 28 atletas disponíveis? Ô Emerson, mas você não vai falar do Fernando? Posso falar, o Fernando tá relacionado, que já é uma ótima ideia, mas a chance dele ser titular me parece ser muito remota, assim como o próprio Japa, né, que é um jogador que, na minha opinião, tem características técnicas próximas do Lucas Silva, poderia substituí-lo, mas eu não tô botando muita fé que o Autuori vá ser tão ousado assim. Se Fernando e Japa jogarem, eu ficarei surpreso e muito feliz por isso. E lembrando, hein, a bola rola a partir das 18h30 desse sábado, também conhecidas como 6h30 da noite, e o jogo vai ter transmissão de TV do Premier FC. Assim que terminar a partida, ali por volta de umas 8h30, 8h40, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live pós-jogo, comentando a partida, dando nota para os atletas, conversando fiado, esses esquemas que vocês já conhecem. Em breve nos falamos então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!